caminho. Então, eu acho que vai ser muito bom deixar esse conteúdo desse debate, dessa conversa de peso. Inclusive, eu queria agradecer a todos os presentes a possibilidade de estarmos aqui hoje para discutir um tema que é de grande importância, a história da governança nas cooperativas. Esse tema já vem há algum tempo sendo trabalhado, mas eu acho que quando a gente discutiu a realidade, ou trazer essa lógica da realidade, quando conversamos com os convidados de hoje, eu vou começar aqui pelo Elias. Eu gostaria de agradecer, Elias, a sua disponibilidade. Também gostaria de agradecer o Fernando. Eu depois até abro o espaço, acho que vai ser importante na hora que vocês começarem a falar, se apresentarem, fazer uma apresentação de vocês propriamente dito, acho que vai ser importante. O Celso e o Vanduir. Nós temos aqui 4 pessoas que têm muito a contribuir, cada um com a história e com as experiências da sua cooperativa. O Elias vem de uma cooperativa de extrema relevância aqui na região, principalmente na região de Ribeirão Preto, pelo papel que faz. Acho que não precisamos entrar aqui em detalhes. Depois ele vai dar essas informações. O Fernando, lá no Mato Grosso, com um papel muito importante também, numa cooperativa muito diferenciada. O Celso, que acabou de chegar aqui, aliás, eu já tinha entrado antes, mais uma vez também. Celso, muito obrigado pela sua disponibilidade. E o Vanduir, que também está lá em Santa Catarina e que tenho certeza vai agregar muito essa nossa conversa. Então, eu gostaria de agradecê-los. A proposta é que a gente tem ali entre 15 e 20 minutos para cada uma das apresentações. Vai ser muito importante a gente tentar ficar dentro desse tempo, porque eu acho que muito do debate, ao final, pode enriquecer. Eu estou vendo o Juarez com a mão levantada. Juarez, alguma questão? Não? Bom, então, acho que para começar, efetivamente, eu já, de bate-pronto, gostaria de passar a palavra para o Elias. Elias, obrigado. Você está com a palavra. Faça bom proveito. Eu estarei por aqui fazendo um monte de anotações que eu estou muito interessado em aprender tudo isso. Obrigado, viu? Obrigado você, Davi. Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra participar desse seminário aqui junto de vocês. Eu vou me apresentar rapidamente e depois eu falo um pouquinho da Usicred, que é a cooperativa que eu hoje aqui represento, né? Mas é importante entender a minha posição hoje dentro do contexto dessa cooperativa e dentro do contexto em que essa cooperativa se insere, para poder justificar a minha participação aqui num evento, eu vou chamar de tão importante, tão seleto e específico de cooperativas. Então, de uma certa forma, eu já peço desculpas por não ser uma pessoa do mundo das cooperativas, né? Na verdade, eu sou do mundo corporativo, eu sou diretor jurídico e de governança, riscos e conformidade da São Martinho. A São Martinho é uma empresa, vamos falar, um grupo, né, do agronegócio, sediado em Pradópolis, aí ao lado de Ribeirão Preto. É uma empresa de capital aberto, começou, né, uma empresa familiar, como todas, né, mas em 2008 abriu o capital, e aí eu tenho uma jornada, eu vou chamar de aprendizado no contexto corporativo empresarial, onde a gente foi, eu vou chamar de se esforçando e se adaptando para atender as exigências do mercado e especificamente do novo mercado, segmento
da B3, onde a São Martinho está listada, é o segmento que tem o maior nível de exigência em relação à governança corporativa, né? E daí veio o meu contato com a questão da governança, e no contexto da São Martinho, nós criamos uma cooperativa dos empregados da São Martinho, especificamente para atender a demanda de crédito que os empregados tinham. Então, uma cooperativa de crédito, nasceu uma cooperativa de crédito para atender especificamente a necessidade dos empregados da São Martinho, e aí, nesse contexto, a gente foi, enfim, crescendo e aperfeiçoando o nosso dia a dia. E acho que a experiência que eu posso trazer aqui para essa nossa conversa, né, é justamente esse intercâmbio entre a governança da empresa e a governança da cooperativa na qual eu estou inserido e que eu participo mais ativamente da administração, que é o caso da Usicred. Tá? Eu vou, antes de começar a falar, eu preparei aqui um material, posso projetar, posso apresentar, alguém sobe para mim ou eu mesmo subo? Davi, o que você prefere? Acho que se você quiser, da forma como você quiser. Eu vou subir, eu vou falar um pouquinho da Usicred, acho que esse roteiro aqui me ajuda, depois eu, enfim, tento incrementar um pouquinho mais esse roteiro e fico à disposição para eventuais perguntas no final. Deixa eu ver se eu consigo aqui projetar, um minutinho só. Eu não estou conseguindo. Acho que achei o caminho aqui. Mas, Davi, eu não estou conseguindo projetar. Se você conseguir para mim, eu agradeço. Eu acho que é falta de habilidade com esse aplicativo aqui. Tá, enquanto você vai falando, eu vou buscar aqui o arquivo que você me mandou e já projeto para você aqui, tá bom? Tá bom. Mas, basicamente, enquanto a gente segue nesse exercício paralelo aí, né, a Usicred é uma cooperativa de economia e crédito mútuo dos trabalhadores empregados da São Martinho. Tá? É uma cooperativa clássica de capitalização em empréstimos e tem uma opção exclusiva para aplicações. Ela atua, como toda cooperativa de crédito, sob autorização, fiscalização e acompanhamento do Banco Central. Ela tem 23 anos e alguns meses aí de idade. Ela foi fundada no final de 1997. A atuação dela, ela está, eu vou chamar de limitada às cidades onde a São Martinho tem as unidades industriais e administrativas. Então, nós temos como cidades de atuação no estado de São Paulo capital, Iracemápolis, Pradópolis e Américo Brasilense, e nós temos também Quirinópolis, no estado de Goiás, onde nós temos uma usina. Tá? Qualquer colaborador empregado da São Martinho pode se tornar sócio, e o aporte mensal ele é opcional de 1 a 10% do salário. Tá? Nós temos hoje, né, cerca de 9 mil sócios, um capital social de 92 milhões, né, e a gente pratica aí, nas nossas operações de crédito, aproximadamente eu vou chamar de juros, né, no sentido amplo, de em torno de 86% ao mês, né, 0,86% ao mês. Nós temos uma carteira de empréstimos hoje na faixa de 60 milhões, cerca de 12 mil contratos em andamento, e a gente tem aí, ao final do exercício, aproximadamente 1,5 milhão de sobras que são devolvidas aos nossos associados, né? A gente tem como principais produtos a questão do capital e da poupança, com os aportes mensais, onde a gente remunera com 100% da Selic, o crédito para empréstimo pessoal, financiamento de veículos, adiantamento de IR, né? As aplicações, a gente tem um RDC,
que rende aproximadamente 98% do CDI líquido, e a gente tem também algumas parcerias com plano de saúde, seguros e alguns cursos de especialização em parceria com a nossa cooperativa. Tá? Falando um pouquinho da nossa estrutura, né? A nossa estrutura ela é formada por um conselho de administração e uma diretoria executiva. No conselho de administração, 7 membros eleitos pela Assembleia, mandato de 2 anos. Diretoria executiva, 4 membros eleitos pelo conselho de administração, mandato de 2 anos. E a gente tem o Conselho Fiscal como órgão de fiscalização eleito pela Assembleia, 3 efetivos e 3 suplentes. Ainda olhando para o nosso modelo de governança, a gente tem uma auditoria independente, que normalmente é feita por uma empresa de auditoria especializada, independente. Hoje a gente trabalha com a CNAC, né? E a gente tem dentro da própria cooperativa uma área de controles internos e gestão de riscos, onde a gente contrata uma outra auditoria independente, que a gente costuma chamar de auditoria interna, embora ela também seja exercida por auditores externos, mas ele faz um papel, eu diria que paralelo ao dos auditores independentes que trabalham olhando para o balanço. Os auditores internos eles olham os processos e a gente tem um plano de auditoria um pouquinho mais amplo, normalmente de 5 anos, passando por vários pontos da cooperativa. Tá? E na nossa estrutura operacional, a gente tem um gerente geral, a gente tem uma área focada em relacionamento com os associados, onde a gente tem o atendimento comercial, a gente tem a área de crédito, que trabalha com cadastro. Elias, desculpa, Elias, só para a apresentação está aparecendo para você? Sim, sim. Tá. Deixa por aqui e eu estou à sua disposição. Estou no slide seguinte. Obrigado, Davi. Isso, eu já estava falando desse slide aqui, então eu percorri o slide como um todo, né? Estava falando aqui da nossa área de crédito e depois um suporte organizacional, onde a gente tem o administrativo financeiro. Tá? Então, basicamente, essa é a governança da nossa cooperativa. Pode seguir, por favor. Perfeito. Tá? E aí, o que acho que faz sentido destacar para vocês aqui, né? Recentemente, ano passado, a gente concluiu o nosso planejamento estratégico. A gente contratou um consultor para fazer o processo de planejamento estratégico, envolveu todos os órgãos da administração e a equipe operacional, né? Então, nos reunimos por alguns dias discutindo a atuação da cooperativa, antiga missão, antiga visão, enfim, fizemos uma revisão de todo esse trabalho, né? Nesse trabalho, nós fizemos a releitura da nossa missão, visão e dos valores, e a gente chegou a essa nova aqui, missão que alterou um pouquinho a missão anterior, né? Promover a prosperidade econômica e social por meio de soluções financeiras e iniciativas sustentáveis, né? A nossa visão, ser uma cooperativa financeira referência em solidez, produtos, serviços e atendimento, né? E os nossos valores, ética, transparência, respeito, segurança, simplicidade, isso é importante colocar, e excelência na prestação dos nossos serviços, né? E, por fim, a gente definiu aqui a estratégia de atuação da Usicred para os próximos 10 anos, e, em linhas gerais, a gente pode resumir a nossa estratégia da seguinte forma, né? Crescer com sustentabilidade e solidez, através do modelo de cooperativa clássica, né? A gente discutiu muito se seria o caso ou não da gente se transformar em uma cooperativa plena, e nós entendemos que não é o caso, nós não queremos entrar nesse mercado, concorrer com bancos, enfim, né? O nosso objetivo é outro: aumentar a carteira de crédito, o quadro social, o equilíbrio patrimonial e a governança corporativa, gerando resultados, né? E a gente tomou uma decisão aqui estratégica importante para a gente saiu do sistema Sicob e nós nos filiamos à FNCC, que é a Federação Nacional das Cooperativas de Crédito, porque eu acho que a proposta de atendimento da FNCC estava mais adequada à nossa aspiração e à nossa estratégia de nos mantermos como uma cooperativa clássica ao invés de uma cooperativa plena. Tá?
Então, em linhas gerais, essa é o Zicred, esse é o nosso modelo de governança. Por favor, Davi, se puder, eu acho que era o último slide, né? Mas se puder confirmar para mim e avançar. Eu vou seguindo aqui. Tá, eu estou tentando aqui. Não, sem problema. Eu acredito que esse era o nosso último slide. Isso, perfeito. Acabei de confirmar aqui, é o nosso último slide. Tá? E aí, em função disso, né, eu complemento aí essa minha fala inicial, fazendo um paralelo entre o trabalho que a gente desenvolve na governança corporativa da própria São Martinho e da Uzicred, onde o modelo básico ele é muito semelhante ao que a gente adotou na empresa. Então a cooperativa se inspirou muito no modelo da empresa. A única diferença, eu estava comentando no começo aqui do nosso encontro, é que a diretoria executiva ainda é formada por cooperados que exercem a função de diretoria, eu vou chamar de forma voluntária, né, e não dedicada exclusivamente, né? Mas os demais, a estrutura como um todo de governança, os demais órgãos, a forma de trabalhar, o nosso dia a dia, ele está muito inspirado e muito espelhado naquilo que nós fazemos na empresa, no nosso mundo corporativo. Tá? Então, em linhas gerais, é isso. O próprio planejamento estratégico que nós fizemos na Uzicred foi uma iniciativa também replicada do nosso modelo corporativo, né? Na São Martinho Empresa, a gente faz um planejamento estratégico a cada 10 anos, e a gente tentou trazer essa prática para o Uzicred, especialmente porque a gente vive um momento de renovação dos quadros do Conselho de Administração e da diretoria na Uzicred, e a gente queria ter um plano, eu vou chamar plurianual, né, já previamente definido para o crescimento da cooperativa. É lógico que isso admite adaptações ao longo do tempo, mas pelo menos a gente fez esse primeiro esboço, né, fez essa revisão da missão, da visão, dos valores, fez um resumo do plano estratégico, aprovou na nossa última assembleia, e agora a gente tem aí uma bússola, né, um norte para percorrer nos próximos 10 anos, até que venha um novo ciclo de planejamento estratégico. Tá? Então, resumidamente, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, e fico à disposição para dentro do nosso programa aí, na sequência, responder eventuais perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Elias. Então, até penso que uma coisa importante, porque a gente vai dar um link para a próxima apresentação, que é do Fernando. Então, nós temos aqui uma cooperativa fechada, temos que tem aí a sua proposta de se tornar clássica, mas temos uma cooperativa, de certa forma, com uma localização bem definida, e hoje tem uma estrutura de governança que prioriza ali tomadas de decisão, que é, de certa forma, poderíamos dizer, profissionalizada, né? Então, acho que assim, é uma cooperativa com um tamanho e área bem definida, sabe qual o caminho que quer, e tem uma estrutura de governança que permite, de forma clara, essas tomadas de decisão, ou prioriza a tomada de decisão de uma forma bem clara. E com um destaque que eu acho que é importante aqui, é aquela história da capitalização compulsória, né? Quer dizer, embora eu possa optar por fazer isso ou não, mas na média todo mundo tem ali todo mês aportando um recurso. Isso do ponto de vista de governança é uma coisa muito importante, porque se eu não acredito que eu vou recuperar isso depois, eu não faria uma adesão a esse processo, né? Então, mostra aí uma questão de credibilidade. Bom, nesse caminho, eu queria passar a palavra para o Fernando, que também tem aí as suas palavras, a sua apresentação, Fernando. E quando a gente propôs essa ordem,
Então, eu diria que assim, os tamanhos e as complexidades, elas vão seguindo, né? Então, uma cooperativa agora agropecuária, que tem no seu corpo de cooperados grandes cooperados complexos em processos de tomada de decisão, inclusive, mas que é uma cooperativa que tem aí a sua estrutura de governança, que tem que priorizar determinadas questões. Fernando, obrigado pela oportunidade de compartilhar conosco o seu conhecimento. O palco é seu. Obrigado. Boa sorte. Ok, professor Davi, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Eu estou aqui na... Está conseguindo ver a tela, professor? Sim. Tá ok. Se você colocar em modo apresentação, talvez fique maior ainda. Perfeito. Só um pouquinho aqui. Eu acho que agora alinhou, né? Sim, ficou bom. Sim. Ficou ótimo. Como eu estava dizendo, eu estou aqui na Cooperfibra há 6 anos, sou contratado, né, exerço aqui a função, faço meio de campo entre o Conselho de Administração e os negócios. Estou aqui no Mato Grosso, em Campo Verde, fica a 130 quilômetros de Cuiabá, na Cooperfibra do ramo agropecuário, que nem você já colocou, professor. O principal objetivo dessa cooperativa tem como objetivo prestar serviço para o cooperado. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. E também colocar um pé dentro da agroindústria, né? Ela foi constituída há 20 anos. Em 2001, a cooperativa se iniciou com um trabalho praticamente de pool de compras de defensivos agrícolas e de fertilizantes. E ela foi evoluindo para outros negócios que eu vou apresentar na sequência. E hoje ela está com 185 sócios, que constituem 117 grupos familiares, né? Para ingressar na cooperativa, o interessado tem que contribuir com um valor mínimo aí de R$5.000, que são 5.000 cotas com valor de R$1, né? E praticamente os cooperados que atuam aqui na região, aqui na cooperativa, são cooperados de médio e grande porte, que têm uma atuação não só no município de Campo Verde, mas também eles acabam atuando em municípios vizinhos, ou seja, eles estendem suas atividades também a nível de outros estados, são 9 estados e 42 municípios. É uma cooperativa diferente da cooperativa convencional lá do sul do país, em que a cooperativa é extremamente importante e o cooperado muitas vezes depende da organização da cooperativa. Aqui é um pouco diferente, os cooperados são de grande porte, eles são independentes e eles usam a cooperativa para se apoiar nos processos de compra de insumos agrícolas, de venda e de comercialização, mas estão livres, como muitos fazem, para fazer toda essa operação fora da cooperativa. Isso faz com que a cooperativa, as pessoas que trabalham na cooperativa, os líderes das áreas, tenham que se esforçar constantemente, o tempo todo, para poder manter o cooperado aqui dentro, fazendo os negócios aqui dentro da cooperativa. Eu estou falando isso de um modo geral, mas obviamente que sempre tem um grupo de cooperados que é extremamente assíduos, né, que realmente não abrem mão da cooperativa, mas tem também um bom grupo de cooperados que buscam alternativas ali fora. Então, como eu falei, são 500.000 hectares em termos aproximados, da safra 19 e 20, com cultivo de soja, milho e algodão. A soja o algodão é o produto que mais se destaca aqui, porque é onde a gente tem o maior movimento dentro da cooperativa e onde consegue agregar maior valor. Vocês podem ver aí que a área do algodão é bem menor que a área da soja, mas em termos de valor, praticamente se equivale, né? Falando um pouco sobre a estrutura fundiária dos cooperados, aqui eu falo como se fossem grupos familiares, né? Porque nós temos aí, como eu falei, 185 sócios que constituem 117 cooperativas.
Isso quer dizer que algumas famílias possuem 2 ou 3 membros sócios da cooperativa, né? Cada grupo familiar tem, em média, 4.300 hectares. A região é muito boa em termos de clima e que permite 2 safras por ano. Então, quando eu falo que o grupo familiar está plantando 5.000 hectares, ele tem de 2.500 a 3.000 hectares de área física. Na cooperativa, no último ano, a Cooperfibra teve 885 milhões de faturamento, para ter uma ideia de tamanho, né, com concentração bastante forte em cima da área de algodão, embora que o movimento financeiro dela tenha sido bem maior, na ordem de 1,4 milhões. O que acontece? Tem uma área bastante pesada, que é a área de comercialização, negociação de defensivos e de fertilizantes. E nós trabalhamos toda a negociação e na hora de faturar o produto, a gente faz com que o produto saia diretamente do fornecedor para o nosso cooperado. Então, os 500 milhões de reais aí acabam sendo faturados diretamente do fornecedor para o cooperado, né? Assim como na área de grãos. Nós movimentamos bastante volume de grãos, mas na hora de faturar o produto sai diretamente do cooperado para a trading. Capital social hoje é de 18 milhões de reais, equivale a 26% do patrimônio líquido da cooperativa, né? E aqui, eu estou falando da Cooperfibra, mas é importante que eu comente um pouco sobre o que aconteceu do ano passado para esse, porque nós tivemos 2 desmembramentos. A cooperativa nasceu em 2001 e ela foi agregando áreas de atuação, vamos dizer assim, áreas de negócios, né? E em maio de 2020, nós estávamos aí com 175 cooperados, 246 funcionários, e 2 áreas mais específicas, com um foco bastante grande, que a área é uma indústria de fios, e uma estrutura de armazenagem de grãos foram desmembrados por interesse dos cooperados, né? E nós criamos 2 novas cooperativas. Então, a Cooperfibra permaneceu hoje ela tem 185 cooperados, né? Mas permaneceu com 77 funcionários, uma cooperativa bem enxuta, né? Em termos de quadro social, com esses negócios aí, que eu vou falar um pouquinho na frente. Criamos a Coopergrãos, que é uma estrutura especializada na armazenagem de grãos, com 37 cooperados, que também fazem parte da Cooperfibra, né? E a indústria de fios, que tem 30 cooperados, que também fazem parte da Cooperfibra, com 132 funcionários. Se nós considerarmos o faturamento das 3 cooperativas em 2020, dá um número de 975 milhões de reais, então esse é o tamanho das 3 cooperativas, que elas são administradas de forma conjunta. Houve o desmembramento, mas o processo administrativo, principalmente o operacional, o administrativo, é feito pela Cooperfibra. A Cooperfibra presta serviço para as outras 2 cooperativas, que todas as 3 têm conselhos de administrações, conselhos fiscais, com suas independências, né? Mas na parte de gestão operacional e administrativa é feita pela Cooperfibra. Obviamente, o armazém de grãos tem todo o quadro de funcionários operacional e a fiação também, né? Voltando aqui para a Cooperfibra, que é o foco da minha apresentação, aqui estão os negócios da Cooperfibra. Eu já comentei um pouco de cada um dos negócios, né, mas o que pesa é a área de insumos agrícolas, a comercialização de pluma de algodão, a comercialização de grãos. Nós temos aí um laboratório de análise de classificação de algodão, que atende cooperados e terceiros, uma área de seguros patrimoniais, é uma área nova, de 2 anos, fizemos uma parceria com uma corretora que atua a nível nacional, que levamos para o cooperado assessoria e melhores condições de seguro agrícola e seguro patrimonial, e uma área recente de monitoramento de armazenagem de defensivos agrícolas, com monitoramento de 24 horas dos armazéns à distância dos nossos cooperados, né? Em termos de estrutura
organizacional não foge muito do padrão que vocês conhecem. Nós temos aí a Assembleia Geral, com os sócios, onde tem a autoridade máxima, né? Um conselho de administração com 7 membros, e desse conselho de administração, desses 7 membros, 4 fazem parte da diretoria executiva institucional, vamos dizer assim, são todos sócios da cooperativa, né? 3 vogais, e o conselho fiscal com 6 membros efetivos e 3 suplentes, também todos eles sócios da cooperativa. Uma auditoria externa, né? A diretoria executiva, que tem um profissional de mercado, no caso sou eu, como eu falei, né? Uma auditoria interna, assessoria jurídica, e essas áreas de negócios, juntamente com as áreas de suportes, e temos em cada uma dessas áreas aí o seu gestor, né? Falamos um pouco aqui sobre sistema de remuneração. No Conselho de Administração, nós temos salário fixo para a diretoria executiva, os 4 membros, cédula de presença para o Conselho Vogal, conselheiros vogais, a mesma coisa para Conselho Fiscal, cédula de presença, tudo isso de acordo com a presença deles nas reuniões. Na parte operacional, salário de mercado para os colaboradores, programa de PPR, pacote de benefícios, né? E falando um pouco mais em termos de governança, né? A nossa preocupação é sistematicamente manter o desenvolvimento e a sustentabilidade da cooperativa, respeitando, enfim, os princípios estabelecidos, os interesses dos cooperados, e a gente se apoia muito no processo administrativo convencional, planejamento, organização, direção, controles, etc., melhoria contínua, enfim, né? Transparência é uma questão extremamente importante, a gente sabe que não é só aqui, isso está dentro do DNA de uma cooperativa, isso é extremamente necessário e a gente pratica muito isso junto ao nosso cooperado. E prestação de contas, desde a prestação de contas do dia a dia, se houver interesse do Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, buscar alguma informação complementar a respeito do que a gente mostra normalmente, até a auditoria externa que nós temos e as aprovações de contas na Assembleia Geral Ordinária. Então, em termos de governança corporativa, um pouco é isso que eu coloquei agora. A atuação dos órgãos sociais, nós temos aí a Assembleia Geral Ordinária, que é realizada normalmente no mês de março, onde a gente aprecia e aprova as contas do ano que está se encerrando, né? E o planejamento e orçamento do ano que está do exercício que está iniciando. Assembleias extraordinárias, de acordo com a necessidade, de acordo com o que estabelece o Estatuto Social, e o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal fazem reuniões mensais. Eu participo de todas as reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, e mais especificamente no Conselho de Administração, é onde a gente discute as questões mais relevantes, questões estratégicas e mesmo operacionais de relevância, e aí o Conselho de Administração direciona o trabalho a ser desenvolvido junto com as equipes, com as áreas, enfim, com as lideranças operacionais, né? Ainda sobre governança, e, digamos, relacionando aqui algumas diretrizes básicas, algumas questões básicas que nós levamos muito em consideração aqui na cooperativa, na gestão dela, do dia a dia, além daquelas reuniões mensais do Conselho de Administração, que eu coloquei há pouco, nós temos uma proximidade muito grande dos diretores eleitos. Eles participam muito do ambiente de trabalho e eu me apoio muito neles também no dia a dia, na gestão dos negócios, né? A minha função aqui principal é manter o equilíbrio entre todas aquelas caixinhas que vocês verificaram naquele organograma que eu passei. Eu não tenho condições de fazer um trabalho de especialista em cada um dos negócios, por uma questão óbvia, pela quantidade de negócios que nós temos, mas ali nós temos líderes, enfim, gerentes, que se especializam bastante e têm uma autonomia legal para poder executar a atividade. E eu atuo muito fortemente na parte de retaguarda, contábil, fiscal, financeira, RH, TI, é onde eu tenho realmente a maior presença
no dia a dia. Ainda dentro dessa linha de diretriz, há uma delegação de poderes para o diretor executivo, é necessário, um estímulo forte à autonomia dos gestores de negócio, em função daquilo que eu falei, né? Eles precisam ter isso, eu não consigo atender a todos de forma específica. E o que a gente procura trabalhar aqui também com comitês de cooperados. Nós temos um comitê na área de insumos agrícolas, onde nós temos uma equipe, tem um gestor, são profissionais, são contratados, obviamente, mas nós temos aí 2, 3 ou 4 cooperados que têm uma afinidade muito grande com essa área de insumos agrícolas, e eles contribuem muito no processo de definição de pacotes e de negociação. Então, é um ponto de apoio muito bom para o gestor da área. E nós temos isso também, estamos construindo isso na área de comercialização de grãos, onde nós temos aí 2 ou 3 cooperados que têm uma maior afinidade com essa área, eles gostam de participar, e eles estão aí contribuindo com o gestor da área de grãos. E é uma estratégia que a gente quer implementar. Aplicação de resoluções e circulares normativas dentro de um processo normal, como existem em outras empresas, e por fim, aí, a valorização e melhoria dos processos administrativos, a melhoria contínua, que não é só privilégio da Cooperfibra, e sim de toda a instituição, de toda a organização. Me foi pedido para fazer uma análise, me colocar no lugar do cooperado e relacionar onde é que a gente tem oportunidades de melhorias, olhando a gestão da cooperativa. Eu vejo que nós temos, olhando com uma visão de cooperado, assim, um trabalho bom para ser desenvolvido na área de planejamento estratégico. Nós não chegamos ainda à elaboração de um planejamento estratégico formal, nós já fizemos alguns exercícios, fizemos rodadas de conversas, chegamos ao posicionamento institucional da cooperativa já, e nós queremos desenvolver mais esse trabalho, né? Tem um espaço legal para explorar. Potencial de demanda de produtos e serviços do quadro social, nós temos aí uma demanda em cima de 500 mil hectares, nós temos uma estratégia de medir essa demanda, mas nós podemos melhorar muito esse processo para poder buscar subsídios para o planejamento estratégico e para implementação de novos negócios e para melhorar o atendimento do cooperado. Não é só da cooperativa, mas em outras empresas, sempre há espaço para melhorar no orçamento e no acompanhamento do orçamento do dia a dia, previsto, realizado, esse tipo de coisa. O comitê de cooperados, falei há pouco, tem um espaço legal para se trabalhar. Pesquisa de satisfação junto ao cooperado, já fizemos alguma coisa e agora estamos elaborando uma pesquisa mais estruturada para buscar subsídios junto ao cooperado e poder definir melhor o planejamento futuro, né? E um outro espaço interessante para se trabalhar é a aproximação dos cooperados. Como eu falei, o cooperado é bastante independente, ele está no dia a dia na atividade, 4, 5 mil hectares, 10 mil hectares, acaba consumindo com toda a energia do cooperado nas suas unidades de produção. E a nossa grande briga é justamente trazer eles para dentro da cooperativa, se aproximar mais da cooperativa e operar mais com a cooperativa. A cooperativa participa aí talvez aí de 25% a 30% no máximo do movimento do cooperado, seja o movimento na compra de insumos, como na comercialização. Então, nós temos um espaço bastante grande. Então, essa aqui é uma base para discussão, uma base de informações da Cooperfibra, né? E eu fico aqui à disposição, enfim, participando com vocês. Podemos conversar mais adiante em cima das questões que possam ser colocadas. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fernando. Penso que aqui tem para fazer também, pensando num link agora, indo para a parte do Celso, que é o próximo que vai nos abrilhantar, é pensar que um número de cooperados com movimentação grande de negócios, e acho que hoje essa é a realidade também da cooperativa Sicredi MS Tocantins. E aí, Celso, com você a palavra, acho que você já tem aí duas apresentações, tem a sua, enfim, o que você conseguir trazer para nós nessa lógica do processo, acho que vai ser muito importante e vai
vamos fazendo essa escadinha aqui. Obrigado, mais uma vez, obrigado pela parceria aí, viu? Boa tarde, estão me escutando? Sim, alto e claro. E a compartilhamento está aí ou não? Tá bem, também está aqui. Só falta colocar no... Isso, pronto. É isso aí. Bom, o que primeiramente agradecer o convite e a honra de estar aqui com você, professor Davi, pessoa que a gente já conhece há bastante tempo aí nesse trabalho junto ao Observatório do Cooperativismo Brasileiro, que tem feito um trabalho extraordinário. Muito obrigado aí por tudo, e os pesquisadores, que muitos deles já verifiquei que estão aqui conosco. Cumprimentar os nossos parceiros aqui de fala nessa tarde, né, de iniciar essa discussão, né, o Elias, que falou aí da Usicred, uma cooperativa que até eu a conheço, o Fernando, que acaba de falar da Cooperfibra, que também tem alguns conhecimentos sobre a Cooperfibra, e também, daqui a pouco, né, da Copérdia, o nosso presidente Ivan Tuir, também tenho conhecimento em virtude da minha participação em outras organizações do cooperativismo brasileiro, em especial do sistema OCB, do qual eu presido, tenho a honra de estar presidente neste momento aqui no Mato Grosso do Sul, e também participando aí de outras instituições a nível brasileiro, da OCB, do SESCOP, do FGCOP, da Confebras, e assim outras participações que têm encontrado os grandes companheiros. E eu queria saudar um companheiro que eu vi ali, o Paulo Roberto. Esse companheiro já não vou falar antigo, não, ele tem muita experiência. Que prazer enorme, Paulo Roberto, te ver aí junto conosco. Aqui... Da mesma forma, Celso, da mesma forma. Muito obrigado. Sem prejuízo dos demais que estão aí, viu, Paulo Roberto? Não é nem... Com certeza, com certeza, com certeza. Você, com a liderança que teve, inclusive, ocupando as funções aí no Ministério da Agricultura, no próprio cooperativismo brasileiro, muito obrigado por tudo. Professor Davi, que bom, que bacana você estar mediando essa importante conversa aqui entre nós, né? Que eu acho que isso realmente demonstra a preocupação que nós temos através do Observatório do Cooperativismo em engrandecer a academia, acima de tudo, a conhecer melhor, estar junto com o modelo de organização econômica da sociedade através do empreendimento cooperativo, que não tenho dúvida é um dos melhores. Chamar de que nós somos o AIS do mercado não dá, né? Nós não vamos ganhar todas, mas eu não tenho dúvida que só pelo nosso propósito e a nossa condição de ser uma empresa de pessoas e não de capital, uma empresa que tem coração, né, é bem diferente daquilo que nós estamos comum ver no mercado. E fiquei alegre aí de ouvir agora do Fernando, que também, né, eu já conhecia, os grandes se juntando ficam maiores, né? Isso é muito, muito importante para o modelo organizacional cooperativo. A nossa cooperativa, que tem esse nome cumprido aí agora, né? Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União dos Estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Sicredi União MS/TO-EOB, Oeste da Bahia. Que nome comprido. Então, nós pertencemos, como está vendo aí, ao sistema Sicredi, um conglomerado de cooperativa de hoje, 108 cooperativas, o sistema mais antigo do país, criado em 1902, né, onde existe até hoje a nossa cooperativa lá em Nova Petrópolis, o berço do cooperativismo de crédito da América Latina, e nós participamos, então, desse movimento junto com os demais entes do cooperativismo de crédito, o SNCC, Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, preconizado lá pela nossa Lei Complementar 130. Esta cooperativa não nasceu com esse nome, e nasceu com o nome de Cooperativa de Crédito dos Servidores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né? Ela nasceu lá em 26 de agosto de 1988, praticamente, então, daqui a 2 semanas, completa 33 anos. Era a Cred UFMS. Naquele momento, precursor de pouco mais de 45 dias da nova Constituição Brasileira, 5 de outubro. E nós já nascemos com um modelo que estava lá na Constituição, um modelo diferente, um modelo que logo depois também outras
medidas do órgão regulador do Banco Central fez acontecer. Mas esse modelo que nós nascemos naquele momento, de uma cooperativa segmentada, em que isso aconteceu até os anos 2000, né? Obrigatoriamente, as cooperativas eram segmentadas no Brasil, e ali nasceu essa cooperativa que hoje tem essa área de atuação tão larga, e que vocês podem me perguntar, mas como assim? Isso ocorreu em 2014, 2015, consolidou-se a nossa aliança estratégica, que eu prefiro falar assim do que incorporação, aliança estratégica com a nossa co-irmã Sicredi, que estava lá naquela área do Tocantins e oeste da Bahia. E aí, como no Sicredi, nós temos esse formato, no seu aspecto de governança, mais tarde eu falo, de que a cooperativa não estava adequadamente em evolução, com algumas dificuldades, em especial de gestão, não de negócio, e coube a nós, através da decisão da nossa central, que chama Central Brasil Central, que hoje tem sede lá em Goiânia, nós incorporamos, então, fizemos uma aliança estratégica e hoje atuamos lá naquela rica região, inclusive. Aqui no Mato Grosso do Sul, está aí a área de atuação, né? E por conta da área de atuação que tinha a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde tem campus avançado no estado inteiro, né? E mais ao sul, Dourados para lá, ficou dividido, foi criada outra universidade, a Universidade Federal da Grande Dourados. A nossa cooperativa, então, vai de uma fronteira a outra, vai da Bolívia, em Corumbá, Ladário, até Três Lagoas, na divisa de São Paulo, da qual retornei agora há pouco, viu, Davi? Até eu estava preocupado, expliquei para o professor Davi que eu estava em viagem, retornando de reuniões naquela região ali. Então, nós temos aqui no Mato Grosso do Sul, quantidade de agências aí, tem uma na UFMS, aí tem, aqui, vale ressaltar que Campo Grande é a capital brasileira com o maior número de agências de cooperativas. São 20 agências do Sicredi, aqui tem 2 cooperativas que atuam na mesma área, e eu sou fundador das 2, para terem noção, porque a outra é de produtor rural, do qual também eu muito me orgulho de ter origem, e eram 5 cooperativas, são hoje 2 cooperativas, e o futuro dirá como que isso vai ficar aqui. Nós temos a atuação do Cicobi, da Uniprime, e agora chegando a Unicred, que, na verdade, a Uniprime veio da Unicred, né? Então, nós temos 31 agências de cooperativa numa capital brasileira, nenhuma outra tem isso. Três Lagoas, Corumbá, Brasilândia, Água Clara, as demais agências do Mato Grosso do Sul. No Tocantins, estão todas ali na área de atuação, todo o Tocantins, não vou citar aqui, mas começa lá do Bico do Papagaio e vai até Gurupi, mais ao sul do estado do Tocantins, e brevemente estaremos abrindo uma nova agência bem na divisa ali, chama-se Lagoa da Confusão. Esperamos não encontrar muita confusão lá no local. Oeste da Bahia, todos nós conhecemos a pujança desse local em virtude da sua capacidade e envergadura do agronegócio brasileiro naquela região, que pertence ali, inclusive, à tão famosa área de atuação do agro chamado Matopiba, e nós estamos lá. O aporte inicial de capital, conforme padronização, isso que eu também gostaria de relatar aqui, que o Sicredi, né, tem uma padronização muito forte. Um dos nossos principais valores é o respeito às normas internas, né, e também a forma cooperativa de ser, que constrói lá a nossa visão, a nossa missão, né, e isso aqui é padrão. Todas as cooperativas do Sicredi têm esse aporte de capital capitulado lá no seu estatuto. E como é o tipo do associado, que a gente teve uma conversa aí com o nosso professor Davi, como é que era para fazer a apresentação, na verdade a gente chama de livre admissão, ou seja, toda e qualquer pessoa da sociedade, né, desde que dentro estabelecido da sua área de ação da cooperativa, pode ser associado da Sicredi União, MS Tocantins e Oeste da Bahia. Os números da nossa cooperativa ali no mapa brasileiro, né, e aí alguém pode ficar, nossa, mas isso é muito amplo, muito longe. Mas hoje, com os nossos modelos, né, em especial aprendido com a pandemia, de fazer atividade, gestão através da distância, nesse meio que nós estamos fazendo aqui, tem possibilidade e favorecido muito ao processo de governança da nossa cooperativa. Os números nossos, atingimos agora
são dados, dado o fechamento do primeiro semestre de 2021, segundo o diretor, hoje, inclusive, me informou que já ultrapassou os 3 bilhões, um pouco mais, né, de 3 bilhões, mas estavam lá em 2 bilhões 970 milhões de ativos totais em 30 de junho, 1,7 bilhões em carteira de crédito, 1,8 bilhões em depósitos totais e um patrimônio líquido de 336 milhões de reais, com um capital social da ordem de 172, 173 bilhões de reais, e a diferença junto com os nossos resultados é a reserva legal, quase meio a meio do nosso PL é constituído por capital e reserva legal. E nós temos um planejamento que a gente fez isso há 10 anos atrás, que nós queremos chegar a 2025 a 70-30, 70 de reserva e 30 de capital. É um projeto nosso que nós fizemos de discussões fortes dentro do nosso quadro de executivos e também de associado através das suas representações de delegados, que é assim que eu já vou mostrar como funciona. Hoje são 32 agências, vão completar 33 anos, e também vamos inaugurar a 33ª agência lá em Palmas, que vai se chamar Agência JK, um nome bastante expressivo para todos nós brasileiros. Mais de 71 mil associados, também fechado em 30 de junho, e 650 colaboradores da cooperativa. Aqui a nossa estrutura de governança e também fazendo aqui, foi conversado, gente, o que é governança, né? O que é esse modelo das pessoas se organizarem, né? E que, classicamente, né, um sistema que as nossas organizações, nossas empresas, governo e qualquer entidade adota, né, no mundo empresarial ou não, buscando a eficiência em todas as suas áreas, né, sejam elas de direção, monitoramento, controle, né, planejamento, até bem falado pelo nosso colega Fernando agora há pouco, que envolve todas as suas áreas, seus donos, seus sócios, né, os seus executivos, seus conselheiros, administradores, partes relacionadas, né, os stakeholders aí no mundo empresarial convencional, na cooperativa um pouco diferente essa nomenclatura, mas a governança é tudo aquilo, né, que nós fazemos para o bem gerir e a obtenção de resultados e a busca da eficiência do negócio que estamos inseridos, no nosso caso aqui específico, como é o caso também lá do Elias, mexer com a parte do corpo humano que mais dói, né? Que é o bolso, e dentro desse bolso cada um tem uma fundura, e eu costumo dizer que cada bolso é igual aos dedos da mão, todos são diferentes uns dos outros, mas ao mexer em qualquer bolso, pode ter certeza que o cidadão vai pular longe. E aqui na nossa governança, do lado esquerdo, né, nesse mundo aqui, que a gente chama de dimensão social da cooperativa, e por que eu classifico assim? Me permita, professor Davi, eu tenho dito que os dois pinheiros do cooperativismo, um é o pinheiro social e o outro é o pinheiro econômico, né? Entre que o pinheiro social, representado pelo seu quadro associativo, pelos seus cooperados, seus associados, né? A sua lida no dia a dia da atividade econômica para o qual a cooperativa foi criada, ali está, nesse pinheiro, o fortalecimento da doutrina, da filosofia, né, do negócio parceiro, do negócio da construção junta da solidariedade, acima de tudo, por ser sociedade de pessoas. Do outro lado, nós temos o pinheiro econômico, o mercado, o executivo, aquele profissional que cada uma das atividades econômicas, e também o Fernando foi muito feliz, né, nas suas colocações ali, de que ele é um contratado para fazer o dono do negócio, o associado ou o cooperado, e ele falou que ele quer trazer mais, ele quer mais de que 25%, 30%, ele quer 50%, 70%, então ele é o executivo de mercado, conhece o mercado, e aqui no Sicredi, na Sicredi União, é muito forte esta distinção entre o pinheiro econômico e o pinheiro social, onde os dois diretores executivos, né, um homem diretor executivo e uma mulher diretora de operações, com todas as suas áreas de negócios, as suas interlocuções com o mercado e com o cooperado do outro lado, né, que faz essa interação de negócio, e aqui no meio, vamos dizer assim, estamos nós, da gestão estratégica, mostrando, tanto para um lado como para o outro,
que os dois pinheiros têm que ser unidos. E é por isso que lá, na nossa forma de representação do cooperativismo brasileiro, os dois pinheiros, ele tem um círculo que abraça, então, esses dois entes da organização cooperativa, dessa empresa diferente no mercado, onde busca fazer a cada dia a justiça social e tratar as questões econômicas mais adequada, trazendo melhores condições das pessoas serem felizes. E essas pessoas da gestão estratégica, no nosso caso, a gente coloca as pessoas que nos ajudam, né, as secretarias executivas das duas partes, onde fazemos a decisão estratégica e a fiscalização do nosso negócio, fazendo a união desses dois pinheiros, trazendo o bem para os 71 mil associados e adjacentes da sua família e do seu negócio, cada um deles tem o seu negócio, buscando sempre melhorar o seu empreendimento, a sua atividade e ganhar dinheiro. Porque ganhar dinheiro nunca foi pecado, não é verdade? Desde que ganhar dinheiro com as duas mãos em cima da mesa. É assim que nós entendemos que o cooperativismo deve ser cada vez mais encorajado pelas pessoas. Para finalizar, os principais evoluções que, no nosso entendimento, professor Davi e demais companheiros, nesses 33 anos da nossa cooperativa, em especial, esta questão da organização do quadro social através da educação. Não poderia ser diferente numa cooperativa que nasceu dentro de uma instituição de ensino superior, preconizando sempre pela transferência de conhecimento, produzir informação e comunicar às pessoas que dela quiserem participar de forma adequada, buscando muito forma mais propícia de chegar às pessoas através da educação. A educação faz a diferença em qualquer sociedade. E a nossa cooperativa, ao nascer em 88, para vocês terem ideia, hoje é um pouco diferente, mas não fugimos do mesmo propósito para ser sócio da cooperativa. Cooperado naquela época de 1988, tinha que ir lá na organização, na OCB de Mato Grosso do Sul, e fazer um curso de 2 dias para entender o que é um pinheiro e o que é o outro pinheiro, cercado pelo círculo que agora há pouco comentei. Uma outra questão, também nessas evoluções da governança, também não poderia ser diferente a questão de preparação, capacitação, tanto das pessoas do pinheiro econômico, quanto do pinheiro social, das lideranças. Ensinar, preparar, formar, esse é um grande foco que a cooperativa Sicredi União Mato Grosso Sul, Tocantins e Oeste da Bahia tem. O modelo sistêmico de gestão, falou-se ali, pediu-se de remuneração, nós temos toda sucessão, modelo comercial, política de educação corporativa, né, comunicação. O sistema Sicredi, ele tem isso tudo muito regrado, isso tudo muito bem alicerçado através de políticas que foram discutidas severamente, amplamente, com todas as lideranças de cada uma das 108 cooperativas e colocado em prática posteriormente através de aprovações que nós temos de modelo sistêmico. Não vamos entrar nesses detalhes agora aqui, mas, por exemplo, qualquer uma política no Sicredi, para que ela seja possível entrar em operação, 2/3 das 108 cooperativas tem que aprovar nos seus conselhos, ou seja, a grande maioria adotando esse processo de remuneração, onde tem a remuneração fixa, remuneração variável, né, aproveitando, inclusive, os benefícios da lei, tanto para os membros estatutários, os diretores executivos, os membros do Conselho de Administração, presidente e Conselho Fiscal, como também todo o quadro de colaboradores, né, os trabalhadores do sistema Sicredi, que tem por volta de todo o sistema Sicredi 30 mil trabalhadores. Sucessão muito forte na preparação de lideranças, né? O nosso processo de representação dos associados é por delegado. A cada 1.200 associados, cada agência obrigatoriamente tem que ter pelo menos um delegado, e a cada 1.200 associados tem um delegado, que o voto na Assembleia de Delegados é feito, então, esse delegado traz o voto daquela agência.
É feita uma assembleia por agência. Tem agência que tem o máximo aqui de 6 delegados, porque é uma cooperativa, uma agência que tem exatamente a UFMS 7 mil associados. Então, lá tem 6 delegados. Vamos discutir os assuntos das assembleias, seja ela extraordinária ou ordinária, é levado, então, às discussões, fazemos todas as deliberações e o delegado leva o voto daquela agência, daquele grupo de associado para a Assembleia Geral, onde é contabilizado e formada, então, a decisão pela maioria, conforme diz o nosso estatuto e nossos normativos oficiais do processo das cooperativas, tanto da 5764 quanto das específicas estabelecidas pelo Banco Central, no caso de cooperativa de crédito. Profissionalização em gestão e expansão, em virtude, inclusive, da própria desafio, né? E aquilo que nós assumimos em 2014, 2015, a cooperativa tem feito, desde essa época, um processo muito forte de preparação dos nossos executivos, dos nossos delegados, dos nossos líderes, acima de tudo, para buscar cada vez mais profissionalização da nossa gestão e de todo o quadro de colaboradores da cooperativa, em virtude do processo rápido de expansão. Nós saímos daquela época de 9 agências para 33 agências em 6 anos. Isso é um número extraordinário. Saímos lá de cerca também de 20 mil associados para 71 mil associados, um crescimento muito forte e que, às vezes, até nos atropela. Tem visto isso em alguns momentos. Por último, segregação de função, que não poderia ser diferente, mas nós já adotamos isso 4 anos antes da determinação legal em 2008 do Banco Central. A partir de 2004, a nossa cooperativa e eu, em especial, já estava ali como presidente, não aceitamos mais o Conselho de Administração discutir carteira de crédito, análise de crédito, porque isso tinha que ser adotado por profissionais. Segregação de função, a nosso ver, numa governança é o principal modelo para que tenha sucesso qualquer organização de qualquer natureza, onde o estratégico do negócio sejam posições diferentes, em que o estratégico faça realmente o papel de dono, o papel de elaborar o planejamento para onde é que quer chegar e determinar, então, aos executivos profissionais de mercado capacitados, preparados, né, certificados, acima de tudo também, exerça a sua função adequada. Então, isso na nossa cooperativa e no Sicredi tem já enraizado, né? E é um modelo realmente que já adotamos antes da exigência legal e que hoje estamos colhendo realmente os frutos, professor Davi e nobres que estão acompanhando e participando dessa tarde aqui. É muito importante pensar nesse processo da profissionalização e segregação de função. Gestão, acima de tudo, é o melhor remédio para qualquer crise. E para qualquer crise há uma solução cooperativa, todos nós sabemos. E um desafio que também o Fernando falou ali, e eu achei muito interessante, professor Davi, você está nos provocando, né? Se eu não fosse o presidente e fosse lá, e daqui uns dias posso voltar a isso, com certeza, e vou voltar a ser um associado comum como outros qualquer, aliás, assim eu me qualifico, eu sou um associado, apenas estou, neste momento, no leme desse barco, né, que tem remadores extraordinários, são meus 70 mil associados, 650 colaboradores que remam esse barco para frente, e eu, como diretor executivo, apenas cuidando do timão, o rumo que esse barco tem que andar, mas cada remada que eles dão, esse barco avança muito. Mas se eu fosse esse cooperado lá no interior, em qualquer lugar, professor Davi, eu iria brigar com meus executivos, sugerir na Assembleia, ampliar, melhorar a oferta de educação cooperativa para a sociedade. E nós temos exemplos extraordinários. Eu ia pedir para ele, nós temos um programa dentro do Sicredi que chama União Faz a Vida, e um dentro do sistema OCB que chama Cooper Jovem, mostrar para nossas crianças que esse modelo de organização, ombreados uns aos outros, solidário, é muito melhor que qualquer outra competição. Eu iria brigar para mais educação, e no final eu ia brigar por mais educação cooperativa para o brasileiro. Isso provocaria a eficiência do nosso negócio. É isso.
Davi, muito obrigado. Obrigado a todos pela paciência de me ouvir. Obrigado, Celso. Creio que nessa mesma lógica, né, passando já a palavra para o Vanduírio, acho que dentro das palavras do Celso, a gente viu um crescimento num período, desde 88 para cá, muito grande, áreas de atuação, embora ela multiplique em termos de áreas geográficas, porque o negócio crédito acaba sendo, de certa forma, um pouco mais homogêneo, é óbvio que tem suas particularidades. E agora, creio eu que o Vanduir tem aí um ponto super importante, porque além de ter uma diversidade de perfil de cooperados, também tem uma certa diversidade de negócios, né? Então, Vanduir, obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Passo para você a palavra e estou aqui para anotar uma série de coisas ao que tudo que todos vocês estão falando. Por favor, obrigado, viu? Ok, obrigado, professor Davi, obrigado pela oportunidade. Eu vou me apoiar aqui um pouco da minha cabeça para mim ficar no meu tempo aqui. Se eu projetar muita informação, quem sabe eu vou extrapolar o tempo dos senhores. Primeiro, eu gostaria de saudar o Celso, né, presidente da Sicredi União, nosso amigo conhecido do Mato Grosso do Sul. Gostaria de saudar o Elias, que conheci há poucos instantes, né, presidente da Sicredi. Fernando também, da Cooperfibra, acabei de conhecer. Prazer enorme poder compartilhar esse momento aí com todos vocês. Saudar todos que estão participando. Vejo aqui que temos 71 pessoas participando, né? O meu nome é Vanduir Luiz Martini, eu atualmente presido o Conselho de Administração da Copérdia. Tenho 30 anos de Copérdia. Iniciei a minha trajetória aqui como auxiliar de carregamento de suínos. Eu nem era um motorista, eu era auxiliar há 30 anos atrás. E fui buscar a minha formação pela carreira que me iniciou. Eu era formado em contabilidade na época, depois fiz MBA em gestão de agronegócio, MBA em gestão financeira de cooperativa. E tudo isso graças à oportunidade que a Copérdia deu e dá para os seus associados e colaboradores. Hoje, nós estamos atuando no ramo de agropecuário, né? Nós fomos fundados em 5 de setembro de 67, vamos completar 54 anos, então, no mês que vem. A Copérdia tem hoje 17 mil cooperados. O sistema de associação da cooperativa ele é muito simples, basta ter o interesse. Ela é uma cooperativa que recebe todas as proposições, desde que seja de interesse da produção e do cooperado. O custo ele fica praticamente irrisório, é R$100 que a pessoa contribui aqui para se associar na cooperativa. Nós somos hoje em 12 conselheiros de administração da cooperativa. Cada um desses conselheiros representa uma região. Então, são 12 regiões distribuídas, esses 17 mil associados. Praticamente 1.500 cooperados, arredondando os números, a gente tem que ter sobre o guarda-chuva de cada conselheiro de administração. A nossa eleição acontece a cada 4 anos, né? Um detalhe importante, nós temos hoje, dos 12 conselheiros de administração, 2 mulheres que nos ajudam a coordenar os trabalhos da cooperativa. Então, a presença feminina na Copérdia, ela é imprescindível. Nós temos, inclusive, 2 conselheiras, dos 6 conselheiros fiscais também são mulheres. Então, temos aí um apoio muito importante das mulheres aí no nosso trabalho do dia a dia. A nossa diretoria é uma diretoria muito enxuta.
nós temos o presidente, o primeiro vice-presidente, que também responde como diretor social da cooperativa, então ele organiza todo o sistema social da cooperativa, treinamentos, acompanhamento dos nossos núcleos femininos. Eu vi que o Celso comentou sobre o Cooper Jovem, isso está sob o guarda-chuva do nosso primeiro vice-presidente, que é o seu Ademar da Silva. Nós temos também um programa de formação, que é uma universidade chamada Unicooper. Ela é formada dentro da cooperativa com uma parceria com a Universidade do Contestado, onde nós temos professores doutorados que acessam os nossos produtores nesses programas para dar o ensinamento na gestão, o ensinamento jurídico, tributário sobre as propriedades. Então, esse é um guarda-chuva do nosso diretor social. Nós temos o segundo vice-presidente, que é o seu Valdemar Bordignon, que foi o que me sucedeu aqui como presidente. Ele continua aqui colaborando comigo no dia a dia. Ele é, além de segundo vice, é o nosso diretor estratégico, o diretor que cuida, então, das estratégias da cooperativa. Todos os conselheiros da Copérdia têm atividades agrícolas. Então, por exemplo, a minha atividade é a avicultura. Tem conselheiros aqui com atividade de leite, com atividade de produção de cereais, com atividade de produção de aves. Enfim, todos os 12 conselheiros necessariamente têm que ter vinculação na produção agropecuária. E a partir daí, desses 3 diretores, nós temos 2 diretores que respondem às operações da cooperativa, que são o diretor-geral, que cuida dos negócios da cooperativa. Então, depois eu vou falar um pouco das atividades da cooperativa. E temos o diretor administrativo e financeiro, que cuida, então, de todo o processo de gestão administrativa e cuida das nossas finanças, né? Nós temos dentro do nosso escopo de trabalho 40 assembleias que nós fizemos todos os anos prestando conta do balanço da cooperativa. Essas 40 assembleias, elas acontecem depois do fechamento do ano exercício, em 31 de dezembro. Então, logo a gente receba a auditoria externa, nós iniciamos as nossas 40 assembleias, normalmente no final do mês de janeiro, e vamos até o mês de março fazendo assembleias, prestando conta dos nossos cooperados. Para você ter uma ideia, dos 17 mil associados, em 2019, nós tivemos 6.293 participações dos cooperados, sendo 3.124 homens, 2.352 mulheres e 821 jovens que acompanham o trabalho da cooperativa. As nossas eleições, elas são eleições diretas, ou seja, existe um grupo de candidatos que apontam o nome, nós vamos nas assembleias colocar esses candidatos em aprovação. Primeiro nós apoiamos a aprovação do candidato cuja aquela regional é aquela assembleia que está acontecendo, e depois dele aprovado, nós apresentamos os outros 11 candidatos. Então, a nossa eleição ela é muito transparente e é muito direta, né? Todos que têm interesse, inclusive, em constituir quadro de apoio a essa diretoria ou também de apresentar uma nova proposição, têm oportunidade de fazê-lo nas nossas assembleias. Nós temos 28 conselheiros de ética, certo? E mais 150 representantes de negócios da cooperativa, que representam leite, suínos, aves, bovinocultura, enfim, tem atividades na cooperativa. Somos hoje 1.400 colaboradores, colegas de trabalho. Temos hoje 500 prestadores de serviços diretos na cooperativa e estamos, vamos dizer assim, diante desse quadro cada vez mais dependente, né, como falou o Celso aí, das pessoas, né, o tamanho da cooperativa, esse apoio que a gente precisa ter no dia a dia.
Nós atuamos no estado de Santa Catarina, no estado do Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e agora também, recentemente, com uma unidade no estado de Goiás. Atuamos em mais de 200 municípios do Brasil, alguns com filiais e outros somente com produtores associados, operando com as nossas atividades. Hoje temos aproximadamente 88 unidades, pontos de atendimento para o nosso produtor, para o nosso cooperado. Nós atuamos, então, em várias atividades, temos lojas de agropecuária, onde comercializamos insumos aos nossos produtores. Nós temos hoje a atividade de suinocultura. Hoje a gente produz diariamente 6.300 suínos, que vai direto para a Cooperativa Central Aurora Alimentos. Isso dá na casa de 1.600.000 suínos por ano, que a gente tem, então, junto a 900 produtores cooperados, fomentados e integrados a essa produção. Nós temos hoje também uma produção de 400 mil litros de leite por dia, que também, ao soma, mais de 150 milhões de litros de leite por ano. Esse volume é feito por 980 produtores cooperados. Também toda a produção de leite vai para a Cooperativa Central Aurora Alimentos. Nós atuamos, então, na atividade de cereais, aproximadamente 3.800 produtores, onde produzem milho, soja, trigo, feijão, enfim, toda essa gama de produto. Nós temos pequenos, médios e grandes produtores, mas a média de módulo dos nossos produtores, na grande maioria, chega a 20 hectares. Então, são pequenos produtores e pequenas propriedades, a grande maioria da nossa produção instalada, especialmente na área de suínos, aves e leite. Nós atuamos na área de supermercado, temos unidades, algumas unidades de fábrica de ração, são 3 fábricas, temos postos de leite que recebem o leite do cooperado, a gente resfria e manda para a Cooperativa Aurora. Trabalhamos na atividade de postos de combustíveis, produzimos semente de soja, semente de trigo, semente de outras cultivares, menos de semente de milho, a gente não trabalha com a produção de semente de milho. Usamos aqui um mecanismo de tratamento de madeira, especialmente dos plantios de eucalipto, onde nós basicamente fornecemos aos nossos cooperados, especialmente quem cria gado tanto de leite como de corte, né? Uma atividade que vem dando suporte aí, em detrimento aí da grande dificuldade, né, de a gente ter hoje para preservar as matas nativas, a extração. Então a gente optou em apresentar essa oportunidade aos produtores, esse serviço. Atuamos na área de energia elétrica. Até bem pouco tempo atrás, era a maior usina de produção de energia elétrica de cooperativas instaladas no Brasil, era aqui da Copérdia, no município de Concórdia. Nós temos aqui os nossos principais parceiros, né? A Cooperativa Central Aurora, do qual hoje quem preside é o nosso saudoso Neivor Canton, que foi nosso presidente aqui na Copérdia, e hoje preside, então, a Cooperativa Central Aurora. Atuamos também com uma parceria muito grande com grandes cooperativas de crédito em todos os estados que a gente participa. Temos uma participação na FECOAGRO, que é a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina. Temos uma indústria de mistura de fertilizantes junto à FECOAGRO, onde as 11 cooperativas participam em conjunto. Também temos um grupo de cooperativas na produção de energia hídrica. Esse conjunto é formado pela Mauê, são cooperativas também aqui do meio oeste de Santa Catarina. Então, temos essas parcerias especiais aí nesse sistema de produção. Nós temos vários programas sociais, como eu falei anteriormente, poderia aqui gastar um bom tempo para mostrar todos eles, mas vou me permitir fazer alguns comentários aqui que eu vi que alguns dos colegas fizeram.
A gente acredita de que o nosso papel mais importante não é a construção de obras, não é um tijolo que a direção deixa naquela comunidade, uma estrutura física, mas sim a estrutura que a gente pode desenvolver quando trata da parte intelectual das pessoas, tanto do nosso produtor quanto do nosso cooperado. Nós temos no nosso grande alicerce 3 grandes pilares da cooperativa. Pilares de gestão que a gente adotou logo que a gente assumiu em março de 2019, que são 3 fundamentos básicos para nós. A primeira é a agilidade, velocidade, respostas rápidas, sejam elas das quais que a gente precisa dar. O segundo é a aproximação com a comunidade, com o produtor, com a sociedade. E o terceiro, que para nós é uma consequência, se chama consolidação. Consolidação é essa que, no nosso ponto de vista, se dá se a gente conseguir trabalhar muito bem os 2 pilares. As atividades, os negócios da cooperativa têm uma projeção de gerar, neste ano, na casa de 2,7 bilhões de reais de faturamento. Essa é uma expectativa que a gente tem nesse exercício. Temos aqui um andar até então muito positivo, quem sabe até a gente possa passar por essa nossa expectativa se os negócios continuarem dessa forma. Nós temos no nosso modelo de distribuições de sobras da cooperativa, apura resultado, fecha o exercício, separa o que de fato está no estatuto para os nossos fundos e o restante a gente leva para a Assembleia Geral nas 40 que a gente faz. Então, ao longo do tempo, um exemplo aqui no ano de 2020, a gente distribuiu para o cooperado mais de 23 milhões de reais. Para o produtor, a gente não distribui isso em dinheiro, a gente distribui em mercadoria, porque naturalmente seu produtor gera receita porque ele tem atividades e precisa de insumos. Essa é uma política que tem sido adotada há já um bom tempo. Hoje, o patrimônio líquido da Copérdia, ele está na casa de 560 milhões de reais. Se a gente contabilizar agora o resultado da cooperativa até o mês de julho, ele está na casa de 600 milhões de reais, o patrimônio líquido da cooperativa. Também importante salientar de que a cooperativa ela não está fechada para receber novos cooperados. Nós temos projeções de crescimento na atividade de suinocultura e também na atividade de bovinocultura de leite. Baseado nesses 2 aspectos, e avicultura, lógico, a gente precisa, então, se munir de insumos que são os grãos da atividade na produção de cereais. Então, a gente continua com os nossos propósitos, temos um planejamento para a Copérdia até o ano de 2027, planejamento esse que é atualizado todo ano, um ano a mais, então encerra 21, já planeja 2028 e a gente vai fazendo a nossa medição para dar sustentação econômica e financeira para o crescimento da cooperativa e também para o crescimento e a oportunidade dos produtores crescerem no aspecto de produção de acordo com as suas atividades. Professor, de minha parte, nesse momento seria isso, fico à disposição. Tem o site da Copérdia, se alguém quiser saber mais detalhes dos nossos balanços, fiquem muito à vontade. Temos qualquer tipo de informação necessária, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado, Vanduir. O Neivor deu boas referências mesmo e está correspondido. Posso falar isso para ele, viu? Bom, eu queria, então, acho que a gente tem aí essas 4 apresentações, então a gente tentou organizar, tentando colocar cooperativas talvez com um processo de governança ou a história da governança um pouco mais
simplificada e uma mais complexa, não uma diferente, com as suas diferenças, com as suas particularidades, obviamente, e a tentativa foi, então, ir aumentando a complexidade à medida em que a gente percebe a necessidade da participação mais intensa do cooperado, ou da representação do cooperado, né? Então, acho que espero que a gente tenha conseguido dar essa linha. Nesse aspecto, eu tenho ali no site, tiveram algumas perguntas, vai ter uma pergunta de um cunho mais geral, vai ter uma pergunta mais dedicada ao Celso propriamente. O nosso plano estava para ficarmos aqui até às 3h30. Se vocês me permitirem, a gente aumenta mais 10 minutos para alguma eventual troca ainda entre a gente. Então, para poder seguir e garantir esse espaço, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, que está direcionada ao Celso, que ela já está direcionada. Eu acho que a outra pergunta ela é de um cunho mais geral. Então, eu vou primeiro fazer a pergunta do Celso, já faço para o Celso as duas perguntas, ele responde a do professor Fábio Búrigo, de Santa Catarina, e daí também já responde a do Antônio Rocaien da Silva, de cunho que vai ser para todos. E aí a gente pode, o Celso respondendo primeiro, daí talvez o Elias, o Fernando e o Vanduir, nessa ordem. Então, Celso, a pergunta para você, direta do professor Fábio, é a seguinte: você falou e ressaltou bastante a história da importância da educação cooperativista, tá? Aí o professor Fábio, ele pergunta o seguinte: como que a educação, ou na sua percepção principalmente, até com alguma outra experiência, algum exemplo, como que a educação cooperativista, esses programas de educação que vocês vêm desenvolvendo bastante, já impactou a governança da cooperativa? Se você tiver alguns exemplos para dar. Essa é a primeira pergunta para você. Aí a segunda, que é de cunho mais geral, o Antônio, ele diz o seguinte: olha, tem aí a natureza coletiva e solidária das organizações cooperativas, quer dizer, é um coletivo envolvido no processo. Como que se dá, na sua cooperativa, na sua experiência, a participação do cooperado no processo de gestão? Como se dá essa participação do cooperado na governança? Qual que é o papel que eles desenvolvem dentro da governança? É óbvio que talvez a resposta mais chave vai ser a Assembleia. Então, aí eu queria apimentar, então, talvez, as respostas de vocês, que é, além da Assembleia, existiria algum outro processo para permitir que o cooperado participe do processo de tomada de decisão no processo da governança? Então, Celso, não sei se ficou claro as duas perguntas. Então, por favor, Celso, obrigado. Tudo bem, obrigado aí às pessoas, o professor Fábio, que fez a pergunta aí, muito interessante. E a resposta, Fábio, é sim. E como fez e vem fazendo. A diferença fundamental na preparação das pessoas. Quando iniciamos a cooperativa, inclusive, nós copiamos, e eu tive o prazer, na época, de ir lá na Coamo verificar os comitês educativos. E o comitê educativo que tem na Coamo, algum de vocês aí talvez até conhece, e tem até hoje, com algumas, evidentemente, adaptações nesses 30 e... Porque isso eu fui uns 2 anos antes de criar a cooperativa, porque nós começamos a discutir dentro da universidade a possibilidade de criarmos uma cooperativa de consumo, não era de crédito. Aí veio um cidadão aqui do antigo BNCC, nos deu uma palestra e disse assim: não, esse negócio de montar cooperativa de consumo não está muito bom mais, não. Paulo Roberto lembra dessas histórias? Estão aparecendo aí os Carrefour, não sei o quê. Monte uma cooperativa de crédito e financia o consumo. E isso nós fizemos. Pegamos um grupo lá e fizemos, e fomos estudar o assunto. E montamos, então, aí que eu fui cooptado lá para cuidar dessa parte. E depois que eu me tornei presidente da cooperativa, nós
impregnamos fortemente esse modelo de educação dos cooperados como um todo. Tinha que fazer curso para entrar na cooperativa, como eu disse. Claro que hoje basta uma entrevista, ou seja, ou ainda vai no aplicativo lá e tem lá as informações de como funciona a cooperativa. E isso deu um resultado nos processos sucessórios seguintes da cooperativa ao longo do tempo. Formamos pessoas, construímos um grupo de pessoas dentro desses 71 mil sócios, que qualquer um deles pode ser o presidente, o conselheiro A, o conselheiro B, e nunca tivemos, até agora, disputa. Tem uma discussão prévia, começa 6 meses antes, entre os líderes, né? Hoje são mais de 280 líderes que estão nos núcleos, que é o núcleo, é uma adoção do modelo Sicredi baseado no nosso modelo aqui e no modelo da cooperativa lá de Lucas do Rio Verde. E também tinha um processo semelhante à cooperativa Sicredi do Alto Uruguai, hoje chama Alto Uruguai, que é lá de Frederico Westphalen, uma cooperativa que tem também forte a organização do quadro social. Muitos aqui, o Bantuir, outros vão lembrar, né? A gente chamava de OQS, só queria fazer OQS, e nós tratamos muito fortemente disso, professor, e isso deu um resultado, continuamos colhendo, e como isso deu certo, nós continuamos plantando, para colher bem lá na frente. Eu acho que é essa a resposta que eu lhe daria, não tenha dúvida. O forte, Fábio, é compromisso da gestão posteriores da cooperativa, mesmo com a segregação. Além da segregação de função, quando nós passamos a ter um executivo tocando, deu uma certa barrigada, vamos dizer, na curva, porque o pinheiro econômico começou a querer falar mais, e aí nós tivemos que retorcer isso como estratégia, voltar para o lado da educação, formação de pessoas. A outra questão é lá da participação, né? Do cooperado, do associado, lá diretamente na governança. Eu entendo que no nosso modelo aqui, essa questão de nós temos diversos eventos, seminário, etc., de preparação dos coordenadores de núcleos e reuniões com os associados. Cada agência, nós temos e fizemos isso, está com uns 6 ou 7 anos, chama promotor do cooperativismo. É um colaborador, cada agência tem, ele tem a incumbência, né, de fazer formação. Cada cooperado novo, ele vai ter uma visita nos próximos dias desse promotor do cooperativismo. Vai chegar lá e perguntar para ele, o senhor entrou, porque crédito, você joga a tarrafa para pegar um monte de gente, tem escala nisso, né? Nós precisamos de escala no crédito. Então, acontece que vem gente aqui que entrou no banco. Aliás, eu fico danado quando eu ouço de um gerente ou do diretor que, eu abri a conta do João. Abriu conta do João? Como assim? Você não associou ele, não? É associar, não é abrir conta. E ainda temos muitas aberturas de conta, viu, Davi? E isso ainda precisa muito, né? Então, mas nós estamos tentando melhorar com isso. O promotor do cooperativismo, um colaborador que vai visitar o associado novo nos próximos 30 dias, perguntar para ele se ele sabe que ele entrou na cooperativa. E tem muitos que dizem assim, não, entrei lá, melhor taxa. Aí ele tem que entender, ele passa a entender normalmente, ou pelo menos ele recebe essa visita, essa ligação, às vezes, né, para melhorar. E isso vem junto com nossos coordenadores de núcleos, que a gente tem um trabalho muito forte de fazer com que ele realmente entenda que ele é um representante voluntário, delegado dos demais associados nos eventos que a gente tem feito, não só na Assembleia, você falou com propriedade, viu, Davi? Porque senão fica só na Assembleia, a gente vai lá, aí faz um churrasco. Isso é uma coisa que nós proibimos aqui. Tinha isso. Faz também, eu acho que uns 6, 7 anos aí que nós fizemos apenas, quando muito, um café com biscoito lá. O negócio de fazer churrasco lá, o cara vem pelo churrasco e não pelos assuntos que não vão ser tratados. É mais ou menos isso. Obrigado, Celso. Elias, alguma coisa a complementar dessa participação do cooperado no processo de governança? Sim, mas obrigatoriamente eu vou ter que começar da Assembleia, né? E de um desafio prévio para a gente, que era trazer o empregado para a cooperativa e depois, uma vez na cooperativa, trazê-lo para a governança, né, para a administração ou os órgãos de fiscalização da cooperativa. Tá?
E aí a gente tem algumas iniciativas aqui que eu acho interessantes comentar, né? Primeiro, a gente tentou usar como regra uma assembleia mais participativa e mais atrativa para os cooperados, né? A gente divulga isso de uma forma ampla e a gente transformou a Assembleia num evento de prestação de contas mesmo, e não só naquele rito, eu vou chamar de próprio da Assembleia. Então, vai lá o conselho, vai lá a diretoria, vai lá o nosso pessoal da operação, e a gente tem toda uma apresentação onde a gente compara os resultados da cooperativa com os resultados do mercado e explora muito a diferença, por exemplo, de uma aplicação feita na cooperativa e uma aplicação feita num banco, e também de um empréstimo tomado num banco comercial e na cooperativa. Então, isso mudou um pouco a dinâmica do nosso trabalho e trouxe bastante gente para as assembleias, tá? Outra coisa que a gente passou a fazer, antigamente a gente fazia a distribuição das sobras no próprio capital da cooperativa, e a gente passou a fazer disso numa deliberação, vamos chamar de autônoma da Assembleia, e começou a pagar as sobras do próprio ano, né? Até porque hoje a gente tem sobra de dinheiro na cooperativa, a gente queria emprestar mais do que empresta, então a gente começou a fazer o pagamento, e isso também trouxe mais pessoas para a Assembleia e trouxe mais pessoas para a cooperativa, né? Depois a gente começou a trabalhar também esse viés da educação, do desenvolvimento, com vários cursos de educação financeira, economia doméstica, e tentando trabalhar nos nossos cooperados e nos familiares também o interesse pelo nosso mundo cooperativo, né? E, por fim, a gente fez um negócio que deu muito certo na São Martinho. A gente fez um link entre a governança da cooperativa e a governança da empresa, né? E a experiência na gestão da cooperativa, ela é entendida pela empresa como uma experiência em gestão, né? E aí as pessoas que estão, né, buscando um desenvolvimento na empresa, que querem assumir uma posição de gestão na empresa, muitas vezes procuram a cooperativa e se propõem a aprender, a se desenvolver e a participar da administração da cooperativa, porque existe essa leitura hoje de que é uma experiência válida para o desenvolvimento profissional da pessoa na nossa empresa, tá? Então, essa, eu vou chamar de colaboração entre a gestão da cooperativa e a gestão da empresa, também fez com que as pessoas despertassem um pouco mais para a questão da gestão da cooperativa, da administração da cooperativa. Eu acho que foram essas as principais experiências que nós aí adotamos para fomentar a questão da governança e da participação na administração da nossa cooperativa. Obrigado, Elias. Fernando, alguma agregação? Sim, posso comentar alguma coisa. Eu acho que um dos desafios que nós temos aqui na Cooperfibra é justamente trazer mais o cooperado para dentro da governança. Embora o número de cooperados seja pequeno, comparado com as demais cooperativas, são 185 cooperados, há uma dificuldade muito grande de trazer o cooperado para reuniões, em assembleias e assim por diante. Mas, feitas as eleições e constituídos os órgãos, digamos assim, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, esse pessoal, os conselheiros passam a ter uma atuação bastante forte, ok? Então, eles estão representando os cooperados e passam a ter uma atuação bastante forte. Os demais cooperados, no entanto, embora participem, vamos dizer assim, não muito das reuniões, eles estão ativos no dia a dia, porque como eles têm um relacionamento forte com a cooperativa, na compra de insumos, na compra de produtos e na comercialização da produção, qualquer movimento que aconteça, qualquer dificuldade que tenha, qualquer atendimento que não ficou da forma que era para ficar, ou qualquer notícia a respeito de governança, eles estão querendo saber, né? Ou então estão cobrando da gente, direto. Nós temos esses grupos de comunicação via WhatsApp que linkam todos os cooperados. Então, todo dia tem notícia girando nesses grupos
e eles utilizam esses grupos para dar alguma sugestão, se for o caso, ou para questionar muitas vezes, ou ligam direto. Então, sim e não. Quando você faz uma reunião, você tem dificuldade, mas no dia a dia, se tiver alguma coisa andando fora do que eles acham que devia andar, eles estão cobrando, eles estão ligando. Isso aí. Obrigado, Fernando. Vanduir. Pois bem, eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios, né? Eu acho que a pergunta do professor aí foi fantástica, né? Como fazer o produtor, o cooperado participar mais da cooperativa, como atrair ele, né? Realmente eu falo para vocês que é um desafio, vocês viram aí, eu tenho 17 mil associados, participa 6.200, 6 mil das 40 assembleias, né? Mas eu acho que um ponto que me chama muita atenção, pelo menos aqui na nossa casa, é um trabalho que a gente já iniciou há alguns anos, que trata sobre a gestão de atividades do produtor. Não estou falando de gestão da cooperativa. Por exemplo, nós temos um programa chamado P+1 na Copérdia, que foi desenvolvido junto com uma parceira chamada Agrines, de Florianópolis, que nos ajudou a chegar nas propriedades dos produtores, colocar um sistema de gestão, hoje já em tempo real, para o produtor. Esse programa já está num guarda-chuva, hoje a Copérdia está com cerca de 70 mil matrizes de suínos sendo em produção na cooperativa, sendo que 80% dessas matrizes já fazem parte desse programa de gestão. O que isso acabou acontecendo? Criou-se uma rotina de trabalho com esses produtores que frequentemente eles estão nos grupos regionais recebendo treinamento e participando, porque interessa muito esse aprimoramento na gestão lá da propriedade do negócio dele. E por consequência disso, ele acabou participando mais ativamente da cooperativa, se inteirando mais das atividades da cooperativa. Agora começamos um programa semelhante na atividade de leite, chamado Leite Mais Copérdia, ou seja, um modelo de produção que a cooperativa tem, que os produtores estão fazendo bons investimentos, grandes investimentos, inclusive o sistema de crédito, aí, as cooperativas de crédito participando ativamente nesse projeto. Mas isso fez também com que o produtor tivesse necessidade de fazer uma gestão precisa da sua atividade. Então, hoje, o nosso produtor que está nesse programa, ele recebe uma atenção maior da cooperativa, do nosso parceiro de gestão, e, por consequência, ele começou a se inteirar e interagir mais com a cooperativa e se interessar mais em participar da governança da cooperativa. Até porque nós comparamos muito, e eu acho que isso foi muito legal, a gente sempre diz assim, como é que você acha que nós gestionamos a filial, vai lá, a filial de Aratiba, no Rio Grande do Sul? Como é que você acha que a gente faz a gestão da filial? Ah, você tem número, você tem indicador? Pois é, o que nós temos aqui na tua propriedade? Ah, nós temos agora números, temos indicador, temos a necessidade de tomada de decisão. Então, a gente acabou misturando, sabe, uma gestão de propriedade com a gestão da cooperativa, e o produtor começou a apoiar e a incentivar mais essa participação. Mas olha, se alguém tiver aí alguma outra sugestão para atrair mais o produtor aí, ajudar nós na gestão, é sempre muito bem-vinda, tá? Muito obrigado pela oportunidade da pergunta e também da gente poder fazer a nossa consideração. Obrigado, Vanduir. Olha, a gente tem mais perguntas aqui, eu me comprometo a passar as perguntas diretamente para vocês, com o e-mail de quem fez a pergunta, tudo, porque realmente o assunto ele é amplo e muito instigante. Nós praticamente passamos aqui 15 minutos do tempo que era previsto, mas eu tenho certeza que tudo que nós trouxemos aqui, tudo que vocês trouxeram, agregou. Então, eu gostaria de passar aí para vocês praticamente as últimas palavras, o que vocês acharem que
que faz sentido falar neste momento, especificamente vinculando a sua experiência e a sua concepção de governança. Então, o que efetivamente, enfim, talvez começando agora de trás para frente, Vanduir, qual a mensagem sobre esse tema governança em cooperativas para a gente? Bom, gostaria aqui de talvez poder contribuir um pouquinho. A gente sempre acreditou e acredita na transparência, né? Eu acho que talvez a Copérdia possa ter alguma experiência. Nós tivemos uma incorporação numa grande cooperativa, maior do que a Copérdia, em 2011. A gente sofreu muito, tivemos muitas dificuldades. Primeiro, de convencer o quadro social da Copérdia a incorporar uma cooperativa que estava com as suas obrigações financeiras descobertas e o seu patrimônio não cobria as suas obrigações. Então, de lá para cá, foi muito trabalhada essa questão de transparência e de oportunidade do produtor se manifestar. Eu acho que esse modelo de assembleia que a gente faz, eu quero falar para vocês que ele custa caro o sacrifício da direção, porque você imagina fazer durante 40 dias assembleia de 2 horas e meia, 3 horas, e praticamente na grande maioria dos municípios que a gente atua. E quanto mais a cooperativa expande, mais vai aumentar o número da assembleia. Então, eu acho que o modelo que a gente acabou adotando e a saída até o cooperado tem nos ajudado muito com relação à transparência. E também a confiança do produtor. Então, eu acho que ainda aposto, sabe, nas assembleias, sei que o meu falecido pai sempre me dizia, mas nego, tu vai lá, tu pede para levantar a mão, baixar, mas é assim o jeito, não tem outro jeito. Mas é o único momento que a direção toda está lá com aqueles 300, 400 cooperados, as famílias naquela comunidade. Não tem outro mecanismo. O presidente está lá no meio da assembleia, ouvindo os associados. Eu sei que é difícil, não é fácil, tem que ter uma energia muito boa, porque você vai lá, eu sempre digo assim, gente, ó, se eu venho aqui na assembleia para fazer assembleia, é porque eu estou a fim de ouvir, tá? Porque se eu não quisesse ouvir, eu faço aquela geral que é obrigatória e acabou o assunto. Uma resolve tudo, trago a liderança e ponto. A gente faz as 40, 45, então... Ainda acredito que esse jeito aí possa ser, vamos dizer assim, do meu ponto de vista, uma forma de você se expor e criar mais confiança com o produtor. No mais, professor, muito obrigado pela oportunidade. Davi, acho que foi espetacular. Obrigado, Celso. Obrigado, Elias. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos por ter podido conhecer vocês. Como eu falei, eu sou ainda muito novo. Eu tenho 30 anos de Copérdia, mas... tenho 50 anos de vida, preciso aprender muito. Se alguém quiser me ajudar aí na gestão da Copérdia, será sempre muito bem-vindo às opiniões e informações. Muito obrigado. Obrigado, Vanduir. Eu que agradeço. Celso, uma mensagem. Muito bem. Eu vou até responder, eu estava lendo aqui o chat, tem uma pergunta ali de processo de renovação, né, de sucessão, etc. Eu quero dar aqui um depoimento copiado do Roberto Rodrigues. Prazo de mandato, tem a lei, que é 4 anos e tal. Permanência de uma pessoa no posto, o quanto ela for competente. O dia que não for competente, não pode ficar mais do que um dia. Cooperado ruim, rua. Colaborador, funcionário ruim, rua. Presidente, dirigente, conselheiro fiscal ruim, rua. Não precisa esperar 4 anos para tirá-lo. Isso é meritocracia. E aquele que é bom, a cooperativa funciona, pois que permaneça lá até quando ele tiver essa energia que eu vi agora há pouco do Vantuir aí e de outros que tantos fazem parte e constrói esse cooperativismo brasileiro muito forte. O que nós não podemos deixar é aquele ruim, nocivo, a laranja podre que vem estragar o saco de laranja do cooperativismo, que é muito forte. Eu quero retornar o pinheiro social e o pinheiro econômico. Se nós desviarmos 1 minuto só disso e fazer aquele círculo se romper, que abraça os 2 pinheiros, nós estamos fora. E acho que estamos conseguindo
professor Davi, inclusive com a colaboração da academia, do qual acho da mais e suma importância participar das discussões dos modelos de governança cada vez mais aplicado às cooperativas. E não simplesmente pegar um modelo de uma empresa convencional e trazer aqui para dentro que não vai funcionar. Né? Não vai dar certo. Aqui é uma jabuticaba o cooperativismo, mas ele tem dado certo no mundo inteiro, porque é sociedade de pessoas. E o que eu aprendi hoje aqui, gente, é incalculável. Nossa, é muito bom. Né? E aquilo que eu aprendi aqui, só o Papai do Céu vai tirar. Se o Davi quiser vir aqui tirar, ele não vai conseguir. Né? E que todos nós. E de rever alguns amigos aqui. Parabéns a todos aqui, ao Fernando, ao Elias, né, ao Vantuíri, que deram aqui esse tempo para colaborar com o trabalho do Obscop. E eu queria enaltecer, professor Davi, o trabalho de vocês e dos pesquisadores, que ao longo do tempo tivemos recente encontro de pesquisadores, etc., através do SESCOP, né, esse ente que, graças a Deus, tem feito muito pela educação. Como eu sou oriundo, eu não poderia falar diferente. Né? Nós somos oriundos, essa cooperativa nasceu dentro de um ente corporativo da educação. E nós precisamos, cada dia, trazer mais conhecimento para as pessoas. E aí elas vão fazer, cada um, a seu jeito, a seu modelo, o seu negócio. Né? E eu queria deixar a todos aqui e agradecer a Deus, acima de tudo, por ter permitido estarmos todos aqui com saúde, num momento de tanta dificuldade. Abraço! Obrigado, Celso. Fernando. Professor, o que eu posso dizer? Eu acho que para o cooperativismo do Cerrado, ele tem pela frente um desafio muito grande em relação à governança. O empreendedor, de um modo geral, ele não gosta de muita regra, viu? Ele gosta de quebrar a regra. E, na medida que você vai sofisticando a governança, você precisa colocar um pouquinho mais de regras. Isso é uma parte um pouco difícil para o cooperativismo de Cerrado, onde são poucos sócios, né? Os negócios são grandes. Então, esse é o desafio, de que eu penso que, na medida que as cooperativas cresçam, fiquem mais sofisticadas, naturalmente o processo de gestão corporativa vai acabar precisando ser mais sofisticado, a governança vai vir mais à transparência. Não quero dizer que elas estão sendo mal administradas, pelo contrário, elas estão sendo bem administradas, mas de uma forma bastante prática. Então, esse é o desafio, de sair um pouco dessa forma tanto prática para incrementar alguns processos que tornam mais seguro e mais sustentável o processo dali para frente, né? Eu agradeço também, da mesma forma, aí, o Elias, o Celso, o Martini, você, o Davi, pela oportunidade de aprendizado, né? Parabenizar pela organização, e a gente fica à disposição aí também para, se você mandar o e-mail aí, responder questões que estejam ao nosso alcance aqui. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço, Fernando. Elias. Está no mudo. Perdão, desculpem. Fechando aqui mais uma vez o meu agradecimento a todos vocês, especialmente a você, Davi, pelo convite, pela oportunidade. Foi um prazer, né? Uma honra. Acho que para o fechamento aqui da minha participação, o que eu gostaria de ressaltar é que a governança ela tem que ser vista como um meio e não como um fim, né? É um processo, é dinâmico, está mudando e evoluindo a todo momento, e é importantíssimo que a gente tenha isso em mente e esteja aberto para essa evolução, aproveitando os exemplos, seja das empresas, seja das cooperativas de outros setores ou das cooperativas irmãs que a gente tem aqui hoje, né? E quando a gente tem essa consciência de que a governança é um processo, né, é um meio e não um fim, a gente, de fato, acaba evoluindo e fazendo adaptações e melhorias no nosso dia a dia, que são, eu vou chamar de específicas para cada realidade, para cada cooperativa, considerando o seu público, o seu perfil, a sua forma de atuar. Mas os princípios básicos da governança, eu acho que eles estão cada vez mais acessíveis e num movimento, eu vou chamar de institucional, né, mais abrangente,
eu não tenho dúvida que todos nós estamos evoluindo e a gente evolui cada vez mais, que a gente traz esse tema para discussão, e foi isso que a gente teve aqui hoje. Então, me sinto muito feliz por ter participado desse momento e por estar contribuindo, de uma certa forma, com a evolução da governança em todas as nossas cooperativas. Então, mais uma vez, muito obrigado, boa tarde a todos. Fico também à disposição para responder eventuais perguntas, se você mandar depois para mim, e também peço para circular o meu e-mail, o e-mail da nossa cooperativa, para qualquer um de vocês que queiram entrar em contato para a gente ter uma troca de experiências, enfim, a gente vai estar à disposição e vai fazer isso com todo o prazer do mundo. Muito obrigado mais uma vez e boa tarde a todos. Obrigado. Eu queria também já agradecer, pedir desculpa pelo passar do nosso teto. Me comprometo a mandar as apresentações que foram feitas aqui para cada um de vocês. O aprendizado veio, certamente para quem é da academia, a gente tem elementos para continuar pensando em pesquisas relevantes e aplicadas para as cooperativas. E, de outra forma, penso que as cooperativas que aqui participaram também viram diferentes realidades, e destacar esse ponto que eu acho que o Elias colocou de uma forma muito interessante. A governança é um meio e não um fim em si. Eu acho que ela é um processo propriamente, e ela vai ser aprimorada com cada realidade. Então, cada realidade aqui existe um porquê da forma como está aquilo. E, portanto, os manuais são importantes, são interessantes, mas a gente tem que ponderar a aplicação dele na nossa realidade, né? Creio que esse é o caminho e é o que a gente está tentando fazer, trazer geração de conhecimento sobre o tema, não dizendo o que é o bom, mas dizendo que existem realidades diferentes que devem ser estudadas e consideradas. Então, em nome da academia, da USP, do Observatório de Cooperativas, eu agradeço principalmente os palestrantes e agradeço todos que participaram, porque esse momento foi muito rico para todos nós. Um ótimo final de semana, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.